A China é um país fascinante, repleto de histórias milenares, paisagens deslumbrantes e inovações tecnológicas de ponta. Mas além de sua grandiosidade, o que realmente chama a atenção são os costumes e tradições que, para os chineses, são absolutamente normais, mas que para o resto do mundo podem parecer, no mínimo, curiosos e, em alguns casos, completamente inacreditáveis. Imagine caminhar por uma cidade movimentada e perceber que muitas pessoas cospem no chão sem constrangimento. Ou entrar em um restaurante e, em vez de um copo de água gelada, receber uma xícara de água quente, mesmo nos dias mais quentes do verão. E que tal ver grupos inteiros de idosos transformando praças públicas em verdadeiros salões de dança ao ar livre? Ao longo deste vídeo, você vai descobrir algumas das tradições mais surpreendentes da China. Algumas delas são divertidas, outras polêmicas, e algumas podem até mudar sua visão sobre a cultura chinesa. Então, prepare-se, porque a lista de hoje está cheia de surpresas. E fique até o final, pois o último costume é tão inacreditável que pode fazer você repensar tudo o que sabia sobre a China. Vamos começar! O Festival da Carne de Cachorro em Yulin. Quando pensamos na culinária chinesa, pratos como rolinho primavera, pato laqueado e arroz frito podem vir à mente. No entanto, existe um costume gastronômico na China que choca muitas pessoas ao redor do mundo: o Festival da Carne de Cachorro de Yulin. Esse festival acontece anualmente na cidade de Yulin, no sul da China, geralmente no mês de junho, e atrai tanto consumidores locais quanto visitantes interessados nessa tradição controversa. A origem desse costume remonta a séculos atrás, quando a carne de cachorro era consumida por acreditar-se que proporcionava calor ao corpo e promovia a boa saúde, especialmente nos dias mais quentes do verão. Apesar de suas raízes culturais, o festival gera intensos debates e protestos todos os anos. Ativistas dos direitos dos animais denunciam as condições precárias em que os cães são mantidos antes de serem abatidos e argumentam que muitos desses animais são, na verdade, roubados de famílias que os criavam como pets. Campanhas internacionais tentam pressionar o governo chinês a proibir a prática, e algumas cidades do país já declararam o consumo de carne de cachorro ilegal. No entanto, dentro da própria China, a opinião sobre o festival está dividida. Enquanto algumas gerações mais velhas veem a carne de cachorro como apenas mais um tipo de alimento, os jovens chineses, especialmente aqueles que vivem nas grandes cidades, estão cada vez mais aderindo à cultura ocidental de ter cães como companheiros, não como comida. O governo chinês já impôs algumas restrições para reduzir a popularidade do festival, e a tendência é que essa tradição desapareça com o tempo. Mas, por enquanto, o evento ainda acontece, gerando indignação e polêmica no mundo inteiro. Comidas exóticas da China. Delícias inusitadas e tradicionais. A culinária chinesa é uma das mais diversas e rica em sabores, com uma história de milênios que oferece uma gama imensa de pratos, muitos dos quais podem parecer estranhos ou exóticos para aqueles que não estão familiarizados com a cultura do país. Embora a carne de cachorro seja conhecida em algumas regiões da China, existem muitos outros pratos que são igualmente surpreendentes e que fazem parte das tradições culinárias do país. Um dos pratos mais exóticos é o ninho de andorinha, um prato de luxo que é feito a partir do ninho de andorinha, comestível devido à sua composição de saliva de andorinha. Este ingrediente é altamente valorizado na medicina tradicional chinesa e é considerado um potente tônico de saúde, especialmente para fortalecer o sistema imunológico e melhorar a circulação sanguínea. O ninho é limpo e cozido em sopa, criando um prato gelatinoso com um sabor suave e delicado. Outro prato curioso é o tofu fermentado, conhecido como shou tofu. Este tofu de cheiro forte e pungente é um prato típico, especialmente em algumas regiões do sul da China.
Seu aroma é tão intenso que pode afetar os que não estão acostumados a ele, mas para muitos chineses, ele é um gosto adquirido e é consumido com prazer, geralmente servido em uma sopa ou frito. O tofu fermentado é um exemplo de como a fermentação é uma técnica tradicional usada para realçar sabores e adicionar complexidade à comida. Em algumas partes da China, especialmente em áreas mais remotas e rurais, pratos como cabelos de rato, um prato de carne de rato preparado de maneira gourmet, são consumidos como parte de uma dieta exótica e tradicional. Embora isso possa parecer um prato estranho e desagradável para muitos, na China ele é considerado uma iguaria. A carne de rato é cozida com especiarias e servida de forma a disfarçar completamente seu sabor. Outro prato que pode causar surpresa é o ovo preto, também conhecido como ovo centenário ou ovo milenar. Este ovo, preservado em uma mistura de argila, cinzas e cal, adquire uma cor escura e textura gelatinosa. Seu sabor é forte e picante, com um toque amargo, sendo frequentemente servido como aperitivo ou acompanhado de arroz. Essas iguarias exóticas mostram como a comida na China pode ser tão diversificada quanto a própria cultura. Embora alguns desses pratos possam ser desafiadores para o paladar ocidental, eles têm grande importância histórica e cultural, representando as tradições locais e o espírito aventuroso da culinária chinesa. Costumes exóticos sobre a mulher chinesa. A mulher chinesa carrega uma carga histórica e cultural única, refletindo não apenas os valores tradicionais do país, mas também as influências modernas que estão moldando a sociedade. Muitas vezes, seus costumes são vistos de forma exótica e surpreendente para aqueles que não estão familiarizados com a cultura chinesa. E alguns hábitos ou tradições continuam a ser vivenciados de forma significativa no dia a dia. Um dos aspectos mais interessantes é o culto à beleza e à estética. Para muitas chinesas, a aparência é uma forma de expressão pessoal, e muitas buscam manter um padrão de beleza que está profundamente enraizado na cultura do país. O ideal de beleza feminina na China muitas vezes é representado por uma pele clara e sem imperfeições, o que leva a práticas de cuidados com a pele que podem parecer inusitadas. Por exemplo, a busca por pele branca como a neve tem sido um padrão de beleza por séculos, o que leva a um mercado de produtos cosméticos voltado para o clareamento da pele. É comum que as mulheres chinesas usem guarda-chuvas ou protetores solares durante o dia, mesmo em ambientes fechados, para evitar a exposição ao sol e preservar o tom de pele desejado. Outro costume que chama a atenção é o feminismo escondido nas tradições chinesas. Embora o país tenha avançado muito em termos de igualdade de gênero, especialmente após a Revolução Cultural, ainda há expectativas tradicionais que ditam o papel da mulher na sociedade. Em muitas áreas rurais, a mulher é ainda considerada uma responsável pela casa, pelo cuidado dos filhos e pelos trabalhos domésticos, mesmo que isso contrarie as influências modernas. No entanto, na grande cidade, a mulher chinesa está conquistando seu espaço no mercado de trabalho e na política, assumindo posições de liderança e desafiando as normas tradicionais. Por fim, um costume curioso e bastante peculiar é o uso do painel de casamento. Tradicionalmente, as mães das jovens mulheres chinesas colocam anúncios de casamento arranjado em murais públicos para ajudar a encontrar um bom partido. Embora menos comum hoje, essa prática ainda resiste em algumas regiões, especialmente nas áreas mais conservadoras. Esses costumes sobre a mulher chinesa mostram como ela é uma figura de complexidade, dividida entre a preservação das tradições e a adaptação ao mundo moderno. O costume de cuspir em público. Se você já visitou a China ou assistiu a vídeos sobre o país,
pode ter notado algo que surpreende muitos estrangeiros: o hábito de cuspir em locais públicos. Em ruas movimentadas, estações de trem e até mesmo dentro de alguns estabelecimentos, é comum ouvir o som característico de alguém limpando a garganta antes de cuspir no chão. Esse costume tem raízes antigas. Durante séculos, acreditava-se que cuspir ajudava a eliminar toxinas do corpo, especialmente quando a pessoa estava gripada ou resfriada. A tradição também estava associada à medicina tradicional chinesa, que via a eliminação do catarro como uma forma de manter o organismo equilibrado. No entanto, esse hábito se tornou alvo de fortes restrições do governo chinês, principalmente após eventos internacionais sediados no país, como os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Com a preocupação de melhorar a imagem da China para o mundo, foram lançadas campanhas educativas e até mesmo multas para desencorajar a prática. A pandemia da Covid-19 também intensificou esse controle. Atualmente, cuspir em locais públicos pode gerar penalidades em algumas cidades, e muitas pessoas, especialmente as mais jovens, já abandonaram esse costume. Mesmo assim, esse hábito ainda pode ser observado em diversas regiões do país, especialmente entre os mais velhos. Agora que você conhece as complexas camadas dessa prática cultural e os impactos que ela tem, queremos saber a sua opinião. Você acredita que a China deve seguir as mudanças e proibir completamente o consumo de cães? Ou deve respeitar suas tradições? Deixe seu comentário abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos sobre temas que desafiam a nossa visão de mundo. Juntos, podemos continuar essa discussão e, quem sabe, provocar uma mudança de mentalidade global.